Pessoal, vamos ver como é que o Mendel chegou àquelas conclusões que a gente viu sobre a primeira lei, a chamada primeira lei de Mendel. Primeira coisa que a gente vai ter que lembrar, o Mendel está estudando um organismo que são os pés produtores de ervilha. Lembra que eles estudavam várias características. Na primeira lei de Mendel, a gente se preocupa com uma característica por vez. Você não estuda várias características ao mesmo tempo. Você vai estudar uma característica por vez. No meu exemplo aqui, eu vou estudar a característica cor da ervilha. O que o Mendel percebia? Que existiam duas variedades de pés de ervilha lá no jardim do monastério dele. Pés de ervilhas que produziam ervilhas de cor amarela e pés de ervilha que produziam ervilhas de cor verde. Como o Mendel propôs na primeira lei dele, para que as ervilhas nascessem de cor amarela, deveria existir um fator que determinava essa característica, que hoje nós sabemos serem quem, pessoal? Seriam os genes. Então, eu chamei o gene que determina a cor amarela na ervilha, chamei de gene V maiúsculo. Pode? Por que V maiúsculo? Porque eu quero. Pode ser, pessoal? Podia ter chamado de cebola, cadeira, Gabriel Feitosa, eu chamei de gene V maiúsculo. Pode ser? Daqui a pouco a gente vai falar disso melhor. E o gene que determina a cor verde nas ervilhas de cor verde, eu chamei de gene V minúsculo. Pode? Pode. Poderia ter chamado de Paulo Tausend, mas chamei de gene V minúsculo. Beleza ou não, pessoal? Como é que a gente vai começar a entender o que o Mendel fez? O Mendel, a primeira coisa que ele se preocupou foi o seguinte. Ele pegava essas plantas que produziam ervilhas amarelas e começava a fazer cruzamentos com elas. Na verdade, o Mendel fazia um processo que a gente chamava de autofecundação, ou seja, ele sabia que os pés de ervilha conseguiam se autofecundar. Então, o que ele fazia? Ele pegava um pé de ervilha amarela e se autofecundava, ou seja, fazia esse pé de ervilha amarela fecundar a ele mesmo. Tudo bem? E aí, quando ele fazia isso, ele percebia que toda vez que ele pegava um pé de ervilha amarela e autofecundava esse pé de ervilha amarela, sempre nasciam pés de ervilha que produziam ervilhas de que cor? Amarela. Certo ou não, pessoal? Essas variedades que sempre produziam ervilhas da mesma cor, não mudavam a característica, ele chamou essas variedades de puras. Fato? Fechou. Do mesmo jeito, ele pegou as ervilhas verdes. Ele pegou aquelas plantas produtoras de ervilhas verdes e fez o quê? Autofecundou elas. E percebi que sempre eram produzidas ervilhas verdes. Então ele chamou essas variedades de puras. Pessoal, como qualquer cientista curioso, qual seria o seu próximo passo? Com certeza, pegar um pé de ervilha amarela e cruzar com um pé de ervilha verde e ver o que dá. O que você acha que deu, pessoal? Quando eu cruzei um pé de ervilha amarela com um pé de produtor de ervilha verde. E aí? O que aconteceu? O que você acha? Nasceram ervilhas de que cor? Roxo? Amarelo? Ervilhas verdes com bolinhas amarelas, ervilhas amarelas com bolinhas verdes, o que você acha? Para surpresa do Mendel, eu acredito que para surpresa sua também, 100% dos indivíduos que nasceram desse cruzamento aqui eram produtores de ervilhas amarelas. Pessoal, primeira pergunta que a gente se faz. Quando eu pegava uma amarela pura e cruzo com uma pé produtor de ervilhas verdes puras, só nascem pés produtores de ervilhas amarelas, todos. E o Mendel, Felipe, mas nasceram um, como é que ele sabe? Não, o Mendel fez isso várias vezes, nasciam 1000 novos pés de ervilha e eles todos eram produtores de ervilhas amarelas. 100% produtores de ervilhas amarelas. Como é que o Mendel explicou isso aqui? E aí, ele vai perceber o seguinte. A primeira coisa que ele pensou foi, se esse cara é produtor de ervilhas amarelas e sempre produz ervilhas amarelas, quais genes eu espero que ele tenha? Bom, se ele produz ervilhas amarelas, eu espero que ele tenha genes, o gene Vzão. Lembra aquele gene que eu chamei de Vzão? Que determina a cor amarela. Como na primeira lei de Mendel, volta lá no outro vídeo, ele falava o quê? Cada característica é determinada por um par de genes. Que par de genes você espera que esse cara aqui tenha? Um par de genes, Vzão, Vzão, que determina a cor o quê? Amarela dessa ervilha. Você vai me ajudar muito agora. Se esse cara produz ervilhas verdes, qual é o par de genes que você espera que ele tenha? O par de genes, Vzinho, Vzinho. Certo ou não? Para esse cara cruzar com esse, ele tem que produzir o quê? Gametas. Quando esse cara produzir gameta, o gameta vai carregar os dois genes desse par? Não. Lembra que, segundo a primeira lei de Mendel, cada gameta carrega somente um gene de cada par. Então, esse cara tem um par de genes que determina que a cor dele é amarela, porém os gametas dele só vão carregar um gene. Nesse caso, qual o gene desse par? O gene Vzão.
Quando esse cara aqui também for produzir gametas, essa variedade aqui for produzir gametas, obviamente que o gameta dela também vai seguir o mesmo princípio. Carregar somente um gene desse par, que é o gene vizinho. Me ajuda demais agora. Se esse gameta aqui encontrar com este outro gameta aqui, qual é o indivíduo que nasce? O indivíduo que nasce é um indivíduo vizinho, ou seja, um indivíduo que tem um gene dentro dele que determina a cor amarela e um indivíduo que tem um gene dentro dele que determina a cor verde. Para tudo. Pessoal, o Mendel percebeu que esses pés de ervilhas que nasciam desse cruzamento produziam somente ervilhas o quê? Amarelas. Mas, Felipe, segundo a explicação que o Mendel está dando, esse par de genes que tem dentro desses indivíduos aqui que nasceram é um par de genes diferente. O cara tem um par de genes que determina a cor amarela, mas ao mesmo tempo tem dentro dele um par de genes que determina a cor verde. Por que a cor dele é amarela? Como é que o Mendel explicou isso? O Mendel explicou isso da seguinte maneira. Ele pensou o seguinte, bom, só o gene Vzão está se manifestando. Se isso está acontecendo, o que ele pensou? Que existe uma certa dominância, ou seja, de alguma forma, esse gene Vzão, ele manda na parada, é ele que dá as ordens. Enquanto que o outro gene da cor verde fica o quê, pessoal? Fica moadinho, não consegue fazer nada, ele não se expressa, pessoal. Então, o Mendel chamou isso aqui de quê? Ele falou o seguinte, ó, a característica amarela, ou seja, o gene que determina essa característica amarela vai ser um gene chamado de gene dominante. Ou seja, ele domina. Enquanto que o gene para cor verde é um gene o quê, pessoal? Recessivo. Então a característica amarela é uma característica dominante e a característica verde é uma característica recessiva. Esse é um caso que nós chamamos de dominância completa. A dominância completa diz o quê? Diz que quando você tem um par de genes diferentes, né? Quando você tem um par de genes diferentes dentro de você, se um desses genes for o gene dominante, é ele que vai expressar a sua característica. Fechou ou não? Então, nesse caso aqui, é o que explica essas plantas serem amarelas, mesmo tendo um gene para cor verde. Ou seja, esse gene é o dominante. Foi assim que o Mendel explicou essa primeira lei. Mas ele vai continuar esse experimento, que a gente vai ver no próximo vídeo.